Olá pessoal, fiquei então de gravar um vídeo sobre o mito do amor romântico entre os cristãos. E basicamente esse mito do amor romântico, ele revela, ele mostra e ele seduz os indivíduos de uma maneira que eles creiam que possa existir um amor que não é exatamente o da vida real. E enquanto eu estava lendo um pouco sobre esse mito, enquanto eu estava refletindo um pouco sobre o que ele viria a ser, eu comecei a notar uma série de semelhanças com alguns casais, com algumas pessoas, com algumas situações dentro do cristianismo que eu já presenciei. Então, o objetivo desse vídeo é ajudar você, cristão, você que está passando por alguma dificuldade nessa área. Deixo já bem claro que amo minha esposa, amo minha família, não é nenhuma indireta a eles, ok? Esse mito do amor romântico, então, ele traz uma série de dificuldades para nós, uma série de problemas para o cristão, especialmente para o casamento cristão. E eu quero, então, colocar aqui 8 problemas que esse mito acaba criando para o casamento cristão. E o primeiro problema que ele acaba criando é a ilusão de que a experiência da paixão, aquela experiência de perder o fôlego, vai durar para sempre. O cristão sabe que não é verdade. Todas as pessoas sabem que não é verdade, mas todas ainda insistem em acreditar nisso. Não há nenhum problema em querer manter a paixão acesa, mas nós sabemos que a empolgação, o impulso é muitas vezes passageiro. Isso não significa que depois o casamento cristão vai ser um casamento sem paixão, mas significa que ele não sobrevive por causa das chamas da paixão. Ele sobrevive por causa da aliança, por causa do pacto, por causa do compromisso que você fez com o outro e não por causa daquele sentimento que você teve quando conheceu o seu parceiro ou a sua parceira. Então esse é o primeiro problema que o amor romântico ele acaba criando para nós. Um segundo ponto é a ilusão de que só existe uma pessoa certa no mundo para você. E aqui eu quero deixar bem claro a tradução disso. Nós temos a ideia de crer de que enquanto somos solteiros, eu pensava assim, em algum lugar do mundo existe uma mulher preparada para mim. Existiu uma mulher preparada para mim, se você é mulher, existe então um homem preparado para você. É isso que a sociedade passa para nós. Mas a grande questão é, se você vive sempre com essa mentalidade, primeiro, você vai ter dificuldade para saber se você está casado com a pessoa certa, porque no primeiro problema, na primeira discussão, nos primeiros atritos, você vai começar a se perguntar se aquela era realmente a pessoa com quem você deveria ter casado. E mais, se você assume essa posição de uma maneira extremista, só existe uma pessoa no mundo, ok. E quando o seu cônjuge falecer? Você vai casar de novo ou você vai continuar solteiro? Se você vai casar de novo, então não existia somente uma pessoa para você. Mas significa que naquele momento da sua vida, Deus colocou aquela pessoa na sua vida e aquela pessoa era com quem você deveria se casar. Então esse mito do amor romântico, ele dá aquela ideia, passa aquela impressão de que só existe uma pessoa e não raro os solteiros eles choram, eles se desesperam porque não sabem onde está aquela única pessoa, em vez de aproveitarem e conversar, dialogar e tentar buscar compreender, dentre as circunstâncias que o cercam, qual é a melhor pessoa que se encaixa biblicamente e nas suas afeições que ele tem na vida. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, temos que tomar um pouco de cuidado com essa caracterização de apenas uma pessoa. O terceiro ponto é de que aquele efeito da lua de mel, ele um dia vai passar e você vai ter dificuldades de conviver com aquilo. Tem um negócio no meu rosto aqui, eu vim para um lugar mais calmo para gravar e ele tá me atrapalhando. Eu acho que é um inimigo que não quer que eu grave esse vídeo.
O efeito da lua de mel, ele vai passar. E o que você vai fazer quando o efeito passar? O que você vai fazer quando você retornar das festas da alegria, sem preocupações, onde a conta para vencer não é a maior preocupação que você tem, onde você nem está preocupado com as contas às vezes que estão vencendo, porque você ainda não recebeu o primeiro carnê de luz, não recebeu nada daquilo que você tem para pagar ainda. O que você faz quando você recebe essa nova situação na sua vida? E essa é a grande questão. Você sai de uma lua de mel e nutre o sentimento de que aquilo ali continuará para o resto da sua vida, para o resto do seu casamento. E isso não é verdade. O casamento vai ter experiências piores e também terá experiências muitíssimo melhores do que as da lua de mel que você teve. Então não queira nutrir, e o mito do amor romântico passa essa ideia de que você vai viver uma constante lua de mel, o que não é verdade. E a partir disso a gente vê que muitos jovens eles têm se divorciado cedo. Eu conheço alguns, infelizmente, não são 2, não são 3, passam de 10 pessoas que eu conheço ou tenho alguma proximidade e que acabaram se divorciando enquanto jovens. E quanto jovens, leia-se de 35, 40 anos para baixo. Isso é uma grande preocupação. Essas pessoas se divorciam por motivos absolutamente banais e acabam às vezes caindo em outros pecados e justificando essa queda nos pecados porque faltou amor, faltou dedicação, eu simplesmente não gostei mais. E a verdade é que nunca compreenderam qual era a verdadeira relação no matrimônio cristão. Um quarto problema. Esse mito do amor romântico, ele cria um enorme descompasso entre a expectativa que você cria sobre o casamento e a possibilidade real de você concretizar essas expectativas. Você crê que o seu casamento será algo extremamente magnífico e você percebe que de fato ele é magnífico, mas com essa magnitude vem as dificuldades para a manter. Com essa magnitude vem as dificuldades para você conseguir fazer a manutenção do casamento. Isso é bastante importante. Você deve criar expectativas realistas sobre o casamento. E o mito do amor romântico não permite isso. Ele faz com que você creia que existe um amor sem igual e um amor que você acaba idealizando com coisas absolutamente inalcançáveis. E quando você se vê totalmente incapaz de manter aquelas expectativas, você se frustra e na verdade não teria se frustrado se não acabasse tendo essa expectativa falsa, essa expectativa errada ou fora do padrão comum que nós temos registrado na Bíblia. Num quinto ponto, o mito do amor romântico ele leva muitas vezes vamos trocar de mão aqui que está cansando. Leva muitas vezes os cristãos a desistirem de coisas que eles costumeiramente faziam e em troca disso eles se dedicam exclusivamente um ao outro. Vou dar um exemplo: você praticava esportes, você gostava de música, você gostava de artes, você gostava de passear por aí e você conheceu alguém, você casou e o que você fez? Você parou de fazer tudo isso. E num primeiro momento não tem nenhum problema. De fato, você não deve continuar exatamente como era solteiro, caso contrário, acho que não teria casado. Mas o problema é quando o mito do amor romântico, ele faz com que você desista de todas as coisas que são saudáveis à vida do ser humano e se dedique exclusivamente a estar em casa com alguém. Continue ouvindo música, continue praticando música, continue praticando esportes. Saiba aproveitar a vida entendendo que o seu cônjuge é parceiro dessas atividades, entendendo que o seu cônjuge é agora um aliado dessas atividades. E se ele não gosta de todas as atividades que você faz, deixe que ele também faça as suas atividades. Novamente, você não vai viver como um solteiro, mas você vai entender que
coisas criadas por Deus também servem para o nosso proveito. Manter o casamento não significa deixar todas as coisas úteis de lado. Pelo contrário, significa dar uma nova definição, uma nova significância para as coisas da vida. Então agora o futebol, agora a música não é mais o centro, seu casamento é o centro. E você usa essas coisas então para complementar e para ajudar, para te dar alegria na vida, o que não é nem um pouco errado, ok? Num sexto ponto, o mito do amor romântico ele acaba iludindo as pessoas e levando elas a atribuir ao outro muitas qualidades que a pessoa não tem. Você cria no outro um ser humano que não é ele. Você conhece uma pessoa, se apaixona por ela, está totalmente embriagado de amor, embora você não saiba muito bem o que é isso, e cria ideias, cria personagens em cima daquela pessoa. Então você imagina que aquela pessoa é tudo o que você sempre quis, que aquela pessoa ela é a caracterização, a materialização do amor, da bondade, da fraternidade, e você vai criando em cima daquela pessoa algo que não é verdadeiro, algo que não condiz com a espécie humana pecadora. Essa ilusão, o mito do amor romântico veio tentar ser traduzido para nós. Porque esse amor romântico, ele acaba nos cegando, acaba nos colocando uma nuvem diante dos nossos olhos, de maneira que nós não entendamos realmente o que está acontecendo. O amor romântico, ele tem que ser muito bem estudado e calculado, senão você vai criar uma expectativa absolutamente errada sobre a pessoa com quem você está se envolvendo. No sétimo ponto, o mito do amor romântico ele leva as pessoas a acreditarem que encontraram o verdadeiro sentido da vida revelado em outro ser humano. E esse outro ser humano não é Cristo, esse outro ser humano é o seu cônjuge. Você acaba crendo e acaba de fato vivendo só em torno daquela pessoa. Então nada mais na vida importa, exceto aquela pessoa. Isso não é exatamente bíblico. Biblicamente, o cônjuge ele é um parceiro para a vida. Ele não é um parceiro que substitui a vida. A vida é mais do que só o casamento. O casamento é uma parte da vida, mas você tem inúmeras outras coisas que necessitam serem mantidas. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas se frustrem, porque elas percebem ao longo do tempo que aquele indivíduo ele não satisfaz para o sentido da vida. A sua vida acaba perdendo sentido à medida em que o seu sentimento por esse cônjuge acaba morrendo. Então o amor romântico também te seduz, também te ilude nessa questão. Em oitavo e último ponto, então, nós acabamos acreditando que só pode existir esse tipo de amor romântico para todas as situações. Então você cria o ideal de que tudo é perfeito, de que tudo é maravilhoso, de que o seu cônjuge é um ser magnífico. E o que acontece? Você quer transpor essa mesma ideia para todas as outras amizades que você tem. Então, você tem amizade com algum colega de trabalho e ele lhe decepciona, você não fala mais com ele. Você tem alguma amizade com algum parente, com algum amigo mais próximo, ele te decepciona, você não tem mais amizade com ele. Por quê? Porque você criou a ideia de que a felicidade extrema, ela tem que ser sempre completa, de que eu não posso ser feliz parcialmente, de que eu não posso me relacionar com as pessoas sendo que elas vão falhar. Eu crio a ideia de que o amor romântico ele tem que ser válido para todas as questões da vida. E aí eu vou me decepcionar com o meu chefe, com os meus amigos, com a escola, com todo mundo. E eu vou dizer que o mundo não me compreende, que o mundo isso, que o mundo aquilo, quando na verdade foram as suas expectativas sobre o mundo que acabaram estando erradas. Essas foram 8 características que o mito do amor romântico ele acaba gerando em nós.
Foram 8 coisas que, lendo vários artigos, eu acabei escrevendo aqui no meu papel e que eu percebo na vida dos cristãos. E rapidamente, então, eu queria falar 5 coisas que você pode fazer para mudar se você está vivendo um casamento ou está querendo se relacionar com alguém ou já se relaciona com alguém e talvez tenha percebido que algumas dessas coisas têm acontecido com você. E a primeira delas é entender aquilo que Romanos 12:2 diz, de que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Compreenda o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre o que a Bíblia diz sobre amizade. A Bíblia mostra casos de amizades onde houve traição. A Bíblia mostra casos de amizade onde houve uma rasteira. A Bíblia mostra casos de casamento que não foram bem-sucedidos. Entenda o mundo onde você está. Não se deixe não se deixe guiar, melhor dizendo, pelas falsas expectativas que o pecado coloca através de toda a influência que nós acabamos recebendo dia após dia. Num segundo ponto, entenda o que é se tornar uma só carne, e eu acho que talvez esse seja uma das coisas mais importantes. Biblicamente, qual que é o contexto ali do versículo? Então deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Em nenhum momento está dizendo que o indivíduo vai deixar a sua família e vai ser completamente um mesmo pensamento, uma mesma sintonia, uma mesma direção, tudo absolutamente igual com alguém. Qual que é o contexto? O contexto é muito claro, você deixa a sua família com quem você é você deixa pai, mãe, irmãos com quem você forma um núcleo e você passa a formar uma outra família. Isso é ser com a sua esposa. É você agora pertencer a ela e trabalhar na sua vida para que ela seja a sua nova companhia duradoura, onde você vai criar os laços e vai crescer. Não existe biblicamente essa ideia de que uma vez sendo casado, você vai pensar igual. E que tragédia for se você sempre pensar igual ao seu cônjuge. Quem é que vai alertar um ao outro sobre os perigos? Quem é que vai corrigir um ao outro? Eu penso coisas diferentes da minha esposa e eu louvo a Deus que ela pensa em várias coisas também diferente de mim. Porque não raro eu fui alertado por ela sobre algumas coisas que eu estava fazendo. Muitas vezes ela diz, olha, não sei se você posta esse texto, não sei se você compartilha isso aqui, não sei se você grava esse vídeo. Quando você for falar com determinada pessoa, não sei se você toca nesse ponto. E eu louvo ao Senhor por isso, porque é uma graça de Deus. Então se tornar não significa ter todas as coisas em comum. Essas diferenças, elas levam ao crescimento. Num terceiro ponto, compreender que o casamento também ele é um meio de santificação. Provérbios diz de que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao seu amigo. O seu cônjuge tem que ser o seu melhor amigo. E você tente afiar ferro com ferro, você vai ver que sairá um pouco de faísca. Gerará alguns atritos. E é isso que a Bíblia está dizendo. Esses atritos geram crescimento. Esses atritos afiam, esses atritos geram uma melhora em ambos os lados. Esse atrito, ele contribui para o seu crescimento na vida cristã e algo que você não deveria rejeitar de modo algum. Estou trocando sempre de mão aqui porque já estou cansado. O quarto ponto, entender que o amor, ele é mais um verbo do que um sentimento. Isso foi citado ou foi cunhado pelo autor Douglas Wilson. Amor é uma prática, amor é uma dedicação, é um movimento, é uma ação. Amor não é necessariamente só um sentimento. Tem dias no casamento cristão em que você não ama o seu cônjuge. Tem dias no casamento cristão que você não ama o seu filho. Não era assim na sua família? Não tinha dias que você odiava o seu pai, odiava a sua mãe, odiava os seus irmãos e queria fugir de casa? Então, agora que você é uma só carne com o seu cônjuge, esses dias vão continuar. Não é nem um pouco agradável quando isso acontece. Não é nem um pouco feliz quando esses dias nos sobrevêm. Mas eles
acontecem e eles acabam vindo para todas as pessoas. Então, se você entende que o amor é mais uma prática do que necessariamente sempre sentir algo, você vai compreender, porque você foi renovado através do seu entendimento, de que você deve buscar uma completa manutenção e uma diária manutenção do vínculo matrimonial. O casamento ele não se mantém porque eu mantenho só acesa a chama do amor. Ele se mantém porque eu prometi ser fiel e me manter unido àquela pessoa. Já disse alguém de que o homem que trai a sua mulher é capaz de trair qualquer pessoa. Isso é verdade para ambos os lados. O cônjuge que trai o seu cônjuge é capaz de trair qualquer pessoa. Porque se com aquele que ele é um, ele trai, ele vai trair qualquer amigo, qualquer parceria que ele se propor. E por último, não espere se sentir motivado, não espere se sentir sempre extremamente feliz para praticar aquilo que você sabe que é devido. Deixa eu passar o carro aí. Você sabe que você precisa manter o casamento vivo. Você sabe que você precisa manter o casamento ativo. Mas muitas vezes você não sente vontade disso. E o que acontece? Você às vezes espera ter a vontade. Eu concluo aqui esse vídeo citando um psicólogo, não lembro o nome dele, mas uma vez estava lendo um artigo e perguntaram para ele qual que é a grande descoberta da psicologia no século XX, no século que já passou. E ele disse, olha, eu creio que a maior descoberta é que o homem ele não é feliz a partir do momento em que ele faz alguma coisa, mas sim que a partir do momento que ele começa a fazer, ele se torna feliz. Em outras palavras, ele usou o exemplo do passarinho. Nós olhamos o passarinho e o que nós dizemos, ou o que nós pensamos sobre ele quando ele está cantando? Olha só, o passarinho está feliz, por isso ele está cantando. E esse psicólogo diz, não, é o contrário. Ele canta e por isso ele é feliz. Enquanto ele canta, ele se torna feliz. E assim também é no nosso casamento, na nossa vida cristã. Se nós esperarmos sempre termos o desejo, a vontade de realizarmos as coisas, nós vamos nos decepcionar. Agora, se nós tivermos a firme convicção, porque o nosso entendimento foi renovado, nós teremos a capacidade de seguirmos com o firme propósito. Ainda que não sintamos vontade de perdoar, nós iremos perdoar. Ainda que não sintamos vontade de amar com todo o nosso coração, nós procuraremos amar. E à medida que nós praticarmos isso, nós seremos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos. Quando Jesus diz aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele não falou assim, olha, sintam primeiro vontade e depois vão pregar o evangelho. Não, a ordem é ir e pregar o evangelho. E enquanto você está indo e pregando, você entende que está realizando o chamado de Deus. Então espero que esse pequeno vídeo com as coisas no meu rosto, com os carros passando e com tudo mais aqui que eventualmente atrapalhou, possa lhe ajudar, possa lhe ser benéfico nesse dia, que isso possa lhe ajudar, lhe impulsionar a ter um casamento mais cristão, mais saudável. Livre-se desses mitos. E se você teve alguma outra dúvida, quer que eu fale mais detidamente sobre algum desses pontos, escreva nos comentários, mande uma mensagem para mim nas redes sociais. Se você gostou também, dá um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe você e que possamos ter muitos casamentos que impactam positivamente a sociedade, porque não são guiados e não são maquinados pelo mito do amor romântico imposto pelo pecado. A Bíblia tem um amor, a Bíblia tem um casamento muito mais excelente do que aquele que o mundo pretende nos dar. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.